Atenção Brasil, uma notícia urgente e bombástica acaba de explodir. O Supremo Tribunal Federal acaba de entrar em luto oficial, a pressão americana continua subindo, Lula tenta calar os diplomatas norte-americanos que viriam fiscalizar as urnas e a resposta dos Estados Unidos foi imediata. E o que aconteceu nos bastidores com Javier Milei e o bloqueio covarde contra o presidente Bolsonaro vai mudar os rumos da nação. Eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo, todas essas informações você vai ver aqui agora, por isso que eu peço sua ajuda para compartilhar esse vídeo e quando você terminar de assistir, comenta aqui embaixo a sua opinião, o seu posicionamento é muito importante, é importante que você também se inscreva nesse canal, porque aqui temos notícias todos os dias, de manhã, à tarde e noite, sobre o que está repercutindo agora, preste muita atenção em cada detalhe desse vídeo. Olha aí. O Lula tentando então criminalizar a diplomacia do Trump, é a nova onda aqui da turma do PT, só que ele omite justamente a ação do Biden em 2022. Aliás, estamos passando aqui no telão o Barroso, nessa célebre frase dele, de forma absolutamente despudorada, falando sobre o pedido de ajuda que ele fez aos Estados Unidos. 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia. A esquerda, ela quer eliminar essas divergências, ela quer censurar, ela quer calar, ela quer prender, ela quer assassinar. Tem um artigo sobre isso, vamos ler rapidamente aqui para a gente pontuar já o início da nossa pauta aqui de debate. O Lula tentando então criminalizar a diplomacia do Trump, é a nova onda aqui da turma do PT, só que ele omite justamente a ação do Biden em 2022. Então eu escrevi aí rapidamente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos chamou de mentira sem fundamento a versão de que a visita ao Brasil de diplomatas americanos teria como objetivo descredibilizar o sistema eletrônico de votação. Abre aspas aqui na frase do Departamento de Estado à agência AP. Qualquer insinuação de uma manobra para minar a eleição de uma nação democrática é uma mentira sem fundamento. A agenda de Haley Barnes, secretário assistente, e Samuel Sampson, secretário assistente adjunto do Departamento de Estado, incluiria encontros com autoridades, líderes religiosos e profissionais de imprensa. Na sexta-feira, o Itamaraty negou os vistos solicitados aos 2 diplomatas. Embora o governo Lula não tenha se manifestado oficialmente sobre a decisão, plantou na imprensa a fake news de que a visita serviria para atacar as urnas. Em ato público, o petista disse que, abre aspas, quem quiser de fora se meter nas eleições brasileiras, vão. Aqui o SIC, né, que a gente usa no jargão jornalístico, não é vão, né? Vai, Lula, aprenda a falar. Vão apanhar muito, tá aqui, fecha aspas desta frase dele sem concordância verbal. Fabricar notícias para depois gerar um fato político de repercussão é um estratagema, a gente sabe, bastante manjado. Assim como o discurso de defesa da soberania. Espera assim mobilizar a militância, colar em Flávio Bolsonaro a pecha de sabujo de Donald Trump e colher dividendos eleitorais. A narrativa, porém, não resiste aos fatos. Atribuir tentativa de interferência a uma visita de segundo escalão da administração Trump soa ridículo, considerando a ação ostensiva da administração Joe Biden durante o pleito de 2022 para coagir o governo de Jair Bolsonaro. Em julho daquele ano, por exemplo, desembarcou em Brasília o então secretário de Defesa, Lloyd Austin, que se reuniu com seu homólogo brasileiro e os comandantes militares. Na ocasião, fez um discurso público, enfatizando a necessidade de que as Forças Armadas permanecessem sob firme controle civil e que respeitassem os resultados democráticos das urnas. Antes dele, Victoria Nuland, então subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, liderou uma delegação em visita ao Itamaraty, onde discursou publicamente sobre a confiança de Washington nas instituições brasileiras e no sistema eleitoral, numa clara reação à reunião de Bolsonaro com embaixadores. Naquele primeiro semestre, Brasília ainda receberia uma dezena de outros funcionários dos departamentos de Estado e Defesa. Meses antes, William Burns, diretor da CIA, e Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, também estiveram por aqui distribuindo recados. Depois, todos nós soubemos que o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que quando presidiu o TSE, pediu ajuda dos americanos para impedir um segundo mandato de Bolsonaro, dando um significado mais amplo à sua célebre declaração "Vencemos o bolsonarismo". Faltou mesmo o porta-aviões, quer dizer, faltou apenas, né, o porta-aviões ali no litoral do Rio de Janeiro. É muito curioso, né, porque agora justamente quando a gente sabe disso tudo, a gente vê o Barroso gritando lá "Vencemos o bolsonarismo", e a gente agora vê que ele está falando assim: vencemos, nós, o governo Biden, todos os nossos aliados externos, internos e ocultos, todos nós vencemos o bolsonarismo. Então, é esse tipo de discurso, Marcos Degô. Nós temos um cinismo, uma hipocrisia, uma tomada de decisão do Itamaraty de vetar a visita oficial declarada de 2 funcionários de segundo escalão do Departamento de Estado, sob justamente essa alegação informal, porque o Itamaraty não teve coragem de soltar
a justificativa formal. Ele plantou na imprensa a versão, usou isso para ser disseminada a ideia de que esses 2 funcionários viriam para interferir no processo democrático aqui e depois negou os vistos, né? E a gente sabe, e a gente hoje sabe, com essa perspectiva histórica, do tipo de interferência que essa gente pediu, chamou, convocou para a eleição de 2022. Então, realmente não dá para aceitar esse tipo de vagabundagem no debate público. A gente lá vai detalhar, né, essa questão aí da Argentina com a Argentina. Aliás, estamos passando aqui no telão o Barroso, nessa célebre frase dele, de forma absolutamente despudorada, falando sobre o pedido de ajuda que ele fez aos Estados Unidos. Vamos colocar aí rapidamente para a gente lembrar a nossa audiência dessa fala do Barroso, que entrou aí para os anais da história da diplomacia brasileira e das eleições brasileiras como um dos capítulos mais constrangedores e criminosos, eu diria, que já vivemos. Coloca lá. Mais recentemente, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Que coisa, hein? Maurício Galante, a gente vai daqui a pouquinho abordar o que aconteceu com a Eurolat, mas antes eu quero a tua avaliação como um brasileiro que vive a política nos Estados Unidos, que tem esse olhar externo, mas que não perde naturalmente a sua essência aqui de cidadão nacional, o amor pelo Brasil e o interesse por tudo que acontece aqui. Eu queria a tua avaliação desse cenário aí, dessas acusações contra esses 2 funcionários. Isso está repercutindo aí nos Estados Unidos, Galante? Sim, o cenário de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Brasil é um cenário tenebroso, é um cenário nunca visto antes. O Brasil realmente partiu para ação rogue, né? Que a gente chama aqui rogue, gangster. Não tem mais nenhum pudor quanto às cortesias diplomáticas, quanto ao processo de relacionamento entre as nações. Já é a segunda vez, vamos lembrar aqui, é muito bem explicado aqui no programa, fico, né, com uma profundidade e uma clareza, fica cada vez mais claro que o governo brasileiro quer se afastar ou se antagonizar ou mesmo se opor ao governo americano. É a segunda vez já que se nega visto de um diplomata. Vamos lembrar aí o caso do Darren Beattie, que é o Brazilian Desk, que é, na verdade, o responsável do Brasil no Departamento de Estado, foi negado o visto dele, e agora esses 2 funcionários do Departamento de Estado queriam fazer ações diplomáticas normais, sentar, conversar com o pessoal do TSE, conversar com a sociedade civil, conversar com o governo brasileiro, quais são os parâmetros da eleição, o que vocês estão fazendo para coibir a censura, para criar mais transparência para as nações. Isso é um trabalho que todos os países do mundo fazem, e muito bem lembrado aqui, fizeram até certo grau de forma obtusa em 2022. E fica claro para todo mundo que naquela época o presidente Bolsonaro poderia ter tido uma ação mais contundente na questão de não autorizar a interferência, que foi essa do governo Biden, que aí o ex-ministro Barroso deixou muito claro que foi um achaque aos militares. Basicamente, foi um achaque e uma ameaça aos militares. Olha, vocês não questionam o processo eleitoral, senão não vão comprar mais equipamentos com a gente. Então, tá claro para todo mundo ver, realmente uma temeridade. E para onde isso vai, eu já postei um vídeo ontem, para onde isso vai, me parece que o Brasil está forçando mesmo a uma situação para que os Estados Unidos não aceite o resultado das eleições no Brasil esse ano. E os Estados Unidos, vale lembrar aqui que os Estados Unidos não aceitando, ele tem um poder de barganha muito grande com os países da Europa, tem um poder de influência muito grande com os países não só da Ásia também, como da África, e o Brasil pode sair com a pior aí, com um governo eleito ou reeleito. Eu gostaria de saber o que as instituições brasileiras vão falar se o presidente brasileiro ou as eleições não forem aceitas pela comunidade internacional. Elas vão se comportar como... A questão vão bater continência, então, para um presidente que não é reconhecido no mundo todo? Esse é um questionamento crucial. Eu vou retomar com você já, mas como essa aqui é a nossa rodada inicial, quero a análise da Bruna e do Eli. Bruna, por favor, você.
Bom, em primeiro lugar, quero fazer um elogio aqui à retrospectiva colocada pelo Degault. O Degault ele faz uma retrospectiva brilhante da atuação da esquerda em termos de lida com a suposta alternância de poder, que a gente sabe que eles não aceitam, e eu quero adicionar um componente a essa retrospectiva perfeita que ele trouxe para nós. Por trás dessas atitudes, nós sabemos, e nós da filosofia vamos chamar isso de mentalidade revolucionária. A esquerda, ela trabalha com mentalidade revolucionária, que eu vou explicar muito rapidamente aqui em que consiste. Eles estão com a verdade, eles estão com o bem, e qualquer pessoa que não está com eles deve ser massacrada, destruída e tirada da frente para que o bem possa imperar. As religiões invertidas são aquilo que a gente chama de ideologia. Na verdade, as ideologias de esquerda são religiões invertidas. E como elas são religiões invertidas, a atitude política dessas pessoas é fundamentalista. Fundamentalista em que sentido? Bom, tudo que eles dizem é verdade e está a serviço do bem. Portanto, todos que os contestam são agentes do mal que devem ser postos para fora. E eles têm autoridade moral para manter o discurso deles de que eles são agentes do bem e dizer que todos aqueles que não estão com eles são agentes do mal. Esse é um discurso que destrói a vida política de qualquer nação. A mentalidade revolucionária, em todos os momentos da história em que ela venceu, foi a ditadura que se estabeleceu. Em todos os momentos. Isso aconteceu durante o período do terror na Revolução Francesa, aconteceu depois da revolta bolchevique, da Revolução Bolchevique na União Soviética. Isso acontece em inúmeros lugares, aconteceu aqui onde o Foro de São Paulo tomou poder, aconteceu, não é surpresa nenhuma o que a gente apresentou ontem na Nicarágua. Quem tem mentalidade revolucionária e é honesto, diz o seguinte: não teremos eleições se houver o perigo de o poder ser alternado, porque o poder é nosso e ponto final, apenas nós somos agentes da verdade. Então, isso que a audiência precisa compreender, isso que as pessoas precisam compreender. Eu sei que é um assunto um pouco delicado, um pouco sofisticado, mas a maneira dessas pessoas entenderem a política é o seguinte: quem não estiver conosco será apagado, tirado, sabotado de todas as formas. É isso que a gente tem. E é isso que a gente vai assistir até o final de outubro, Cláudio. É uma perseguição brutal. A esquerda, eu sempre reafirmo aqui, a esquerda ela nega a coexistência de oposição. Esse é o grande problema. A direita não, a direita percebe, ela tem claro que as suas bandeiras elas são legítimas, são legais, são aquelas que vão realmente conduzir a sociedade para um melhor destino, né? Enquanto, e claro, que dentro dessa sociedade podem coexistir opiniões divergentes. É natural, é saudável que isso aconteça. Eli Vieira. E a esquerda não. A esquerda, ela quer eliminar essas divergências. Ela quer censurar, ela quer calar, ela quer prender, ela quer assassinar. Ela não tem capacidade de dialogar porque, naturalmente, seus argumentos são furados. As suas ideias são ruins, né? São as piores, e o resultado dela está aí. Nós temos aí um recorde de empresas quebrando no país, uma onda de desemprego que ela não é maior, reconhecidamente maior, porque o IBGE está aparelhado, porque muitas dessas pessoas não entram nos índices oficiais porque estão recebendo auxílios bancados por quem trabalha, então elas não entram na consulta de quem está procurando emprego, que é naturalmente sujeito com auxílio, não está procurando emprego. Mas o desemprego real hoje no Brasil, de pessoas sem ocupação hoje no Brasil, é brutal, é histórico. Nós temos aí setores econômicos quebrando, nós temos uma miséria que está nas ruas, o número de miseráveis, de população de rua aumentou. Aliás, todo tipo de crime aumentou. Até mesmo essas bandeiras setoriais, ideológicas, nichadas aí do wokeismo, feminicídio aumentou também, né? Essa agenda ESG, incêndios na Amazônia aumentou também, tudo aumentou, tudo piorou. As contas públicas estão realmente elas estão numa situação quase ultrapassando aquele ponto de não retorno. Como disse o Degault, qualquer pessoa que assumir agora em 27 vai ter um trabalho brutal, com medidas que infelizmente serão impopulares para poder corrigir o rumo. E se nós tivermos 4 anos disso, não haverá mais como corrigir o rumo do Brasil.
em todos os setores. E isso inclui na liberdade de expressão, isso inclui nos direitos individuais, né? Um Estado que vai cada vez mais solapar as liberdades individuais. E isso tudo dentro desse contexto, né, que agora se coloca de uma eleição, claro, com a participação e a opinião de todo tipo de liderança de fora do Brasil também. Não vai adiantar ficar dizendo que ninguém pode dar opinião, especialmente com esse passado recente já relatado aqui pelo próprio. Continuando debatendo alguns dos temas trazidos pela nossa querida Débora Sena, tem a questão das ameaças feitas ao Flávio Bolsonaro. A pré-campanha do senador informou hoje que reforçou o seu esquema de segurança. O pré-candidato passará a usar colete à prova de balas de modo permanente em eventos públicos. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada após um levantamento da Polícia do Senado Federal, esse que a Débora falou há pouco, apontar o aumento nas ameaças e manifestação de ódio contra o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso desde o início de junho. O levantamento registrou mais de 2.000 conteúdos entre ameaças explícitas, incitações à violência, referências codificadas e manifestações associadas a tentativas de ataque contra o senador. Portanto, a partir de agora, o senador irá utilizar em eventos públicos colete à prova de balas como forma de ampliar aí o seu esquema de segurança, que inclusive será ampliado, a escolta policial, né, também será ampliada para a proteção do senador Flávio Bolsonaro, reforço no número de armamentos, equipamentos e viaturas. Um centro de comando que funcionará 24 horas por dia em Brasília também será criado. O objetivo, segundo a pré-campanha, é monitorar o acompanhamento do candidato junto às equipes de campo, auxiliando a logística de forma online e imediata. Max, nós temos um candidato à presidência da República que sofre 2.000 ameaças, contabilizadas isso pela Polícia do Senado, e que agora vai precisar tomar essa medida de ampliar sua segurança, inclusive utilizando colete à prova de balas, já utilizado pelo pai Jair Bolsonaro. Wellington, que bom que o Flávio está tomando essas medidas. Eu acho que é importantíssimo, ele precisa realmente estar com o colete. Eu acho que ele já deveria estar, mas que bom que está tomando essa decisão agora. E isso aí só revela o seguinte: o Flávio é o candidato contra o sistema. As pessoas podem querer negar, podem querer falar que não, mas eu suspeito do Flávio, enfim. Então eu acho muito engraçado eu ouvir pessoas dizendo que tem suspeitas do Flávio. Você pergunta, tá bom, mas me diz por quê, né? Qual que é? Me dá um indício aí, me dá uma... Ninguém tem, né? Ninguém tem. Então, se alguém tem alguma suspeita contra o Flávio, essa notícia é a maior prova de que ele é o candidato antissistema. Gente, o Lula não vai ter nenhum problema, tá? Ele não precisa ter medo em relação à vida dele. Por quê? Porque o crime organizado não tem nenhum problema com o Lula na presidência. Agora, com o Flávio é diferente. O Flávio assumiu a bandeira do combate ao crime organizado. O Flávio esteve nos Estados Unidos pedindo que PCC e Comando Vermelho fossem classificados como organizações terroristas estrangeiras. A classificação chegou, as sanções já começaram contra pessoas ligadas direta ou indiretamente a essas facções. Essas sanções vão aumentar e cada dia mais você vai ter o crime organizado com medo de que o Flávio vença as eleições. Ora, mas não é exatamente isso que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro não quer que acabe o crime organizado, não quer enfraquecer, não quer se livrar de uma vez dessas facções. Então, é óbvio que qualquer pessoa que se coloque contra o crime organizado, que se disponha a realmente, de uma maneira eficaz, combater as facções narcoterroristas no Brasil, será ameaçado por elas. Eu me preocupo muito com o Flávio, peço aí a todos que possam rezar aí todos os dias pela vida de Flávio Bolsonaro, de todos da família Bolsonaro, em especial ao Flávio Bolsonaro e ao Jair Bolsonaro, porque a gente sabe que sim, ele é um grande alvo para esses criminosos. O Flávio, inclusive, já falou que vai fazer acordos com o governo americano de combate ao crime organizado no Brasil. Então, um acordo como esse, a gente pode esperar aí
que vai dar muito trabalho para essas facções. Agora, eu queria só fazer um comentário aqui, Wellington, porque a gente estava comentando da notícia que o Metrópolis escreveu, fazendo ilações, né, tentando ali sugerir alguma coisa contra o Flávio, e aí nessa matéria, onde o Metrópolis está citando ameaças de morte contra o Flávio, eles colocam a manchete desse jeito aqui, ó. Após dispensar PF, Flávio cita ameaças e passa a usar colete. Sabe, é uma coisa, você tem que destilar veneno contra alguém até quando você está fazendo uma notícia de que aquela pessoa está sofrendo mais de 2.000 ameaças de morte. Eu tenho que botar uma alfinetada, eu tenho que... Sabe o que me parece? É tentando amortecer a notícia para o leitor, né? Para o leitor não ficar com pena do Flávio, o leitor não entender que o Flávio está sendo, né, injustiçado. Não, olha aqui, ó, ele acabou de dispensar a Polícia Federal e agora vem com a história de... Gente, é ridículo pensar isso, é ridículo ver um jornal que se diz sério, né, colocando uma notícia como essa. A gente tem que comentar porque é absurdo, e nessa hora em que as pessoas começam a relativizar a segurança de Flávio Bolsonaro, é exatamente aí que pode acontecer um atentado. Lembrando que o Lula, o Wellington chegou a comentar, se eu não me engano, o Lula está o tempo inteiro fazendo o que a gente chama aí de apito de cachorro, que é como se fosse um sinal aí para ver se alguém toma coragem e age. Isso é típico da esquerda, tá? Isso é típico da esquerda. A esquerda, ela não tem problema em eliminar de verdade os seus opositores. A gente viu isso com o Donald Trump, a gente viu isso com o próprio Jair Bolsonaro em 2018, e o Flávio realmente precisa ter uma segurança aí redobrada de pessoas de confiança, que sejam de confiança dele, fazendo a segurança dele, porque não é brincadeira. Isso aqui é muito grave, isso aqui é muito sério, e é triste ver certos meios, parece que o SBT News também replicou a matéria do Metrópolis da mesma maneira, tentando relativizar um assunto tão grave e tão sério como esse. Ou seja, são aquelas pessoas que se dizem, né, defensoras do Estado Democrático de Direito. Ora, como que a gente vai relativizar a segurança de um pré-candidato à presidência, aquele que tem chance de vencer, inclusive? Então, está muito claro. E, enquanto isso, a gente tem o Lula, nesse apito de cachorro que eu comentei, falando o tempo inteiro que traidores da pátria, e ele sempre deixa claro que ele está falando de Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro e outros, devem ser enforcados. Ele está o tempo inteiro incitando, sugerindo aqui uma execução pública de Flávio Bolsonaro. Isso é um absurdo, esse processo que está aberto, né, contra o Lula, ele precisa caminhar, ele precisa ser condenado e punido por isso. A gente não pode relativizar algo tão grave, tão sério como isso. Ué. Zizi Martins, reforço na segurança e a pré-campanha preocupada com a segurança do senador Flávio Bolsonaro. A gente espera que esse reforço seja de tal modo efetivo que o senador não sofra nenhuma tentativa, como aconteceu com o pai dele em 2018. A esquerda, especialmente na América do Sul, mas também fora dela, porque a gente viu, por exemplo, Trump, a gente já perdeu as contas, né? Um foi que pegou perto da orelha dele, mas ainda teve várias outras, né? Tentando entrar na propriedade, num jantar. Então, assim, esse pessoal do amor, que diz que ama, é justamente o pessoal que odeia na prática, né? Eles falam que não praticam discurso de ódio, eles não só fazem discurso de ódio, como prática de ódio. Então, a gente viu acontecer com Trump, com Vila Vicêncio, com Uribe, né? A gente sabe Charlie Kirk, que tinha uma participação ativista, né? Que era importante na política nos Estados Unidos, né? A gente teve até caso no Ceará, recente, né? De 2 pré-candidatos a prefeito foram assassinados. Aqui a gente está falando no Brasil, a gente já teve Bolsonaro, que até hoje sofre os efeitos
de uma facada que que veio contra ele de um ex-militante ou militante de um partido de esquerda. Então, é um método é calar, o método é destruir, porque argumento não há, porque debate realmente não há, e é importante que o senador reforce sua segurança, reforce também a inteligência policial, né, porque muita coisa é evitada, não apenas na hora, como antes, né, nos rastreamentos dos locais, né, na observação da internet, e aí a gente vê, por exemplo, que essas ameaças vieram, mais de 2.000 ameaças, e assim, são críveis. Se não fossem críveis, a polícia do Senado não estaria reforçando a segurança do senador. Então, a gente está vendo, se ele estava usando o colete à prova de balas esporadicamente ou em situações que envolviam mais público, agora ele vai usar o tempo inteiro. E vai usar o tempo inteiro por quê? Porque a campanha se acirra, ela vai começar, e porque essas ameaças estão chegando. Então, a gente, além de orar, a gente também vai querer que ele se previna realmente. Orar e vigiar, é o caso, né? E a gente está prestando atenção junto com toda a população, especialmente as pessoas que militam a favor de Deus, Pátria, Família e Liberdade no Brasil. Elas estão bastante atentas e preocupadas com a condição do senador pré-candidato, candidato a partir de sábado à presidência da República. Pessoal, a coisa tá muito feia, por isso que eu peço a ajuda de vocês, me ajudem a levar essa informação, tá? É muito importante que mais brasileiros tenham acesso a isso. E pessoal, olha só essa informação que eu tava lendo aqui agora, e eu achei muito importante trazer para vocês também. Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal será sepultado amanhã no Rio de Janeiro. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Otávio Pires e Albuquerque Galotti, conhecido como Octávio Galotti, morreu neste domingo, dia 26, aos 95 anos, lá em Brasília. Aqui está a foto dele. E eu não me lembro muito bem dele, tá? Vou falar a verdade pra vocês, mas provavelmente muitas das pessoas que assistem a gente aqui conhecem. Então tá aí, é ele. E olha só, pessoal, o STF lamentou a morte do ministro aposentado. Destacou sua atuação na corte entre 1984 e 2000 e ressaltou seu legado de independência, rigor técnico e defesa da Constituição. Galotti construiu uma das mais longas trajetórias no judiciário brasileiro. Ele integrou no STF entre 1984 e 2000, tendo sido indicado pelo então presidente João Figueiredo. Durante sua passagem pela corte, ocupou os cargos de vice-presidente e de presidente do Supremo, comandando o tribunal entre 1993 e 1995. Nascido no Rio de Janeiro em 27 de outubro de 1930, Galotti formou-se em Direito pela então Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de chegar ao Supremo, atuou como procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e foi ministro do Tribunal de Contas da União, que é o TCU, onde também exerceu a presidência da instituição. Octávio Galotti aposentou-se do Supremo em outubro de 2000, ao atingir a idade limite para permanência na corte. O corpo de Octávio Galotti será velado nesta segunda-feira, no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. O sepultamento ocorrerá na terça-feira, dia 28, no cemitério de São João Batista, localizado em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, infelizmente, uma morte que pegou aí o Supremo Tribunal Federal de surpresa e declararam um luto oficial, institucional, e vão sepultar aí o corpo na terça-feira. Muito triste, né, pessoal? Realmente, o tempo tá aí, ele passa e ele é implacável. E olha só, pessoal, observava essa notícia aqui, eu li, eu não acreditei, mas infelizmente é Brasil, né, meus amigos? Brasil. Observadores internacionais autorizados pelo TSE são quase todos aliados de Lula. Isso mesmo. Maioria das entidades autorizadas é lideradas por representantes ligados a governos ou grupos de perfil progressista e esquerdista. É isso mesmo. A participação de observadores internacionais nas eleições de outubro deveria ser institucional e técnica, com o aval do Tribunal Superior Eleitoral e uma ampla gama de organismos e organizações. Mas não é bem isso que está acontecendo. Como esse site revelou no sábado, o TSE rejeitou o pedido da Eurolat Global Democracy Forum para acompanhar o pleito e disse que isso autoriza entidades previamente convidadas pela própria Justiça Eleitoral.
A esse veto se soma a negativa do Itamaraty à visita de diplomatas dos Estados Unidos para conversas com lideranças políticas, religiosas e jornalistas. E o pior, até agora, 5 dos 6 órgãos credenciados para missões de observação eleitoral são comandados por gente ligada à esquerda globalista brasileira e mundial e até aliados diretos do Lula. Meus amigos, e vão fazer uma fachada de que tem organizações olhando, observando, investigando as nossas eleições para que tudo seja corretamente feito, mas infelizmente a verdade é essa aqui, apenas aliados do Lula, fiscalizando as urnas, fiscalizando as eleições. Aí fica muito fácil, né? Quero pedir para você comentar aqui embaixo, comenta aqui sua opinião, seu posicionamento sobre tudo isso que você viu aqui. É importante que você não se cale, que você continue lutando pelo nosso Brasil. Comente aqui também de qual cidade você está nos assistindo, é muito legal de saber de qual parte desse Brasilzão ou do mundo que você está nos vendo. E claro, se inscreve aqui nesse canal, que temos notícias todos os dias de manhã, à tarde e noite, sobre o que está acontecendo, tá? Repercutido no momento, informações que o povo brasileiro precisa entender, precisa ficar sabendo, inclusive sexta, sábado, domingo, à noite, quase aí ficando de madrugada, é nesses horários mesmo que tem vídeo, meus amigos. Eles não param, inclusive preferem tomar as piores decisões, as maiores bombas saem, é no final de semana, numa data comemorativa, num feriado, que é quando o povo tá curtindo, quando o povo tá fazendo ali um churrasquinho, tá descansando, é nesses momentos que eles pegam e acabam com o povo tomando decisão aí na base da canetada. Então, não se assuste de ver vídeo domingo, 9 horas da noite, sábado, quase meia-noite, porque é nessas horas que eles estão lá, ó. Já vi gente comentando aqui, mas posta vídeo à noite, como assim? É o momento que acontecem as coisas. Então, se você gosta de se manter aí informado sobre o que está acontecendo, é importante se inscrever. Muito obrigado por você assistir até aqui, isso ajuda muito o canal de verdade. Quando você assiste até o fim, o YouTube entende que o vídeo é bom, que o vídeo compensa, tem informações que valem a pena, aí o próprio YouTube compartilha. Então, muito obrigado de verdade. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família e a gente se encontra no próximo vídeo.